Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Mano, em plena segunda-feira, o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Que coincidência, segunda-feira. Vocês estão ligados, né? Será que é uma vez, mano? Será que o Vasco vai ficar aí por muito tempo e vai voltar pra Série B? Tomara que sim. Rapaziada, antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou trazer as reações aqui, mano. Vascaíno aí na zona do rebaixamento. Revoltado aí com a contratação aí de Serginho, que jogou não sei aonde aí. Mano, fica com a resenha aí antes de tudo, ó. Me segue lá no Instagram, dá aquela moralzinha. Vou deixar aí o link dos canais na descrição. E bora que bora. Gole! Flamengo na zona! Flamengo na zona! Flamengo na zona! Olha o Russo tirando onda, quando o Flamengo tava na zona. Meu Deus! Tem flamenguista passando mal! Isso! Flamengo na zona de rebaixamento! Tchau, meus amigos! Tchau! É muito grave! Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Onde o Vasco está entrando na zona de rebaixamento, tá entrando no Z4. O Zé está perdendo em casa com o Cuiabá por 1-0. Não acredito. Gol do Vascaíno Davis, dele mesmo. Então aí faltando um pouco menos de 5 minutos para acabar e o Vasco entrando na zona de rebaixamento nesse exato momento, meus amigos. Muito triste. Infelizmente, tá aí a partida rolando. O Vasco entrando Infelizmente. na zona de rebaixamento. SAF do Vasco. Isso é uma felicidade. Cascata o torcedor. E o Vasco tá vindo contratar um tal de Serginho que ninguém conhece. E hoje, aí, a gente sofrendo castigo depois de 2 semanas, onde 2 semanas atrás existiam lá na zona de rebaixamento, a mulambada. Agora eles saíram e já estão mais à frente. E o Vasco entrando na zona, aí, lamentavelmente. Isso aí, gente, não é novidade. A gente bateu muito em cima disso aí. E esses pilantras que estão aí dentro têm que ser cobrados por você, torcedor cruzmaltino, que a partir de hoje tem que tomar posições enérgicas contra essa gestão da SAF, comandadas hoje pelo Paulo Brax e Luiz Melo aqui no Brasil. Meus amigos, eu acho que entrando na zona de rebaixamento. Entrando na zona de rebaixamento. E quando vai sair? Na segunda-feira. E quando vai sair? Na segunda. Agora, meus amigos. É um A gente só sinal. pede a vocês cobranças. A gente já fez a nossa parte, a gente tá de saco cheio. Agora você, torcedor, das organizadas, torcedores comuns, eu quero ver vocês fazer sambarreira no próximo jogo do Vasco aqui no Rio de Janeiro. Eu quero ver vocês fazer sambarreira com o Vasco na zona de rebaixamento. Eu vou ser o primeiro canal que vou lá falar, ó. Vou ser o primeiro canal a falar, ó. Negativo, aqui não vai ter sambinha não, tá? Aqui não vai ter sambinha não. Aqui não vai ter sambinha não. Não é motivo de comemoração não. Vasco na zona. Aí, ó. Tá acabando o jogo. Russo, tem que comemorar, pô. O Vasco é líder da zona lá, mano. É o primeiro da zona, pô. Tem que fazer a festa. Tem que deixar os caras comemorar, né, pô? Pelo amor de Deus. Uma vergonha, principalmente dessa gestão vagabunda da parte administrativa, de Jorge Salgado e Carlos Osório, e da SAF. Paulo Brax, Luiz Melo, esse bando de pilantras aí, Joshua, o ex-traficante, tá aí, ó. Entramos na zona de rebaixamento, na 7ª rodada. A situação começa novamente a ser uma catástrofe dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que pariu, cara. Relaxa, Russo. O respeito voltou, fica tranquilo. Pra que passar por isso, cara? Nada. Porra nenhuma, essa merda. Nem deu pênalti, nem amarelo por simulação. Marcou tiro de meta. É muito sofrimento de um torcedor cruzmaltino. Puta que pariu, cara. Que é o Serginho. A gente montando um time de merda pelo restante da temporada. E o Vasco, nesse exato momento, no final do jogo aí, ó, Cuiabá e Cruzeiro. Cuiabá 1-0, jogando
fora de casa, Cuiabá vence, com um gol do Davidson, que é o vascaíno. O Vasco entra no Z4 lamentavelmente. 15 pontos, Fluminense 13, Atlético 4 com 13, Cruzeiro. A cara do Russo, pô. É a mesma cara lá do começo do vídeo lá, né? Cadê a alegria, Russo? O Flamengo já tá ali, pô. Cadê o Vasco? Furacão tem 12 pontos, São Paulo 12, muita gente embolada aí. Cadê aquela... aquela risadinha lá? Faz risadinha. O salto do Dourado, olha aí, meus amigos. Olha pra onde o Vasco foi, meus amigos. Pra onde ele sempre tá. Olha aí que a 777 está trazendo pra gente, meus amigos. Felicidade. Zona de rebaixamento, meus amigos. Muita felicidade, meus amigos. Da destruição do Vasco. Parece que a gente está antevendo a situação e a gente só vê um monte de capas maravilhosas. E agora nem capa maravilhosa dá para fazer, né? Porque o Serginho veio, eu sei que é assunto para daqui a pouco, mas só tá faltando a Lacraia chegar para a gente fazer a dupla de ataque. Vasco ingressou com esse resultado. Cuiabá conseguiu uma vitória surpreendente para cima do Cruzeiro. Ninguém esperava. Com isso, o Vasco entrou no Z4. Olha que coisa. E eu estou muito preocupado com a parte psicológica do Vasco da Gama, dos nossos atletas. É muito melindrosa. É desesperadora. É desesperadora, porque, olha só, o Vasco entrou hoje na zona do rebaixamento. O Vasco joga com o Fortaleza lá do Vojvoda, que tem uma equipe certinha, porém, que está vindo de 2 derrotas, então o Fortaleza tem que vencer o Vasco de qualquer jeito. Cara, eu vi esse vascaíno aqui, Laureano, mano, na TV, no dia do jogo do São Paulo e Vasco, mano, passou ele na torcida lá e eu lembrei lá. É pressão lá. Depois o Vasco tem um clássico contra a equipe do Flamengo, que é um campeonato à parte, jogo contra o Flamengo é nervoso pra cacete e vai ser mais nervoso ainda, porque possivelmente o Vasco vai estar ali na zona do rebaixamento, tá? E o seguinte, pessoal, depois a gente vai pegar o Internacional lá em Porto Alegre, tá? Então, cara, é uma situação desesperadora a situação do Vasco da Gama. E para quem acha o seguinte, Laureano, é início de campeonato. Gente, pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente vai chegar na metade do primeiro turno. Acabou a paciência, certo? Então a gente já coloca aqui... O Botafogo já está com o dobro de pontos do Vasco. O Vasco, para vocês não votaram nesta merda dessa SAF, que era para a gente não ter mais o risco de ir para a zona de rebaixamento. Tinha que ser para 777 porque ela era bilionária, tinha até avião. Eles não votaram nesta merda, nessa 777, sem ler contrato, porque era a melhor saída que o Vasco tinha, porque não ia ter mais conta atrasada, que as coisas iam andar normal. E aí agora, seus filhos, que vocês fizeram, mudou alguma coisa? Piorou, meu irmão. Vocês deixaram a situação do Vasco pior do que estava. Mas estava pior do que antes? Meu irmão, essa história está ridícula. O cara ainda tem a coragem de falar. Vocês preferiram o que estava antes? Eu preferi. O Vasco fechou uma contratação. O atacante aí que estavam falando, de europeu, que estava sendo cobiçado por times no Brasil, foi revelado quem é esse atacante. Aí você senta, pega uma cadeira e senta, porque é desanimador. O nome do atacante é Sérgio Antônio de Luiz Júnior, é o Serginho, atacante do Giresunspor da Turquia. Um time que está na zona de rebaixamento da primeira divisão turca, 16º, a mesma colocação do Vasco, né? Mas lá tem menos times. 16º. O cara saiu lá da zona, lá da Turquia. Pô, já rebaixei esse time aqui, vou lá pro Brasil rebaixar o Vasco agora. Há 2 rodadas de acabar o campeonato, né? O Serginho tem 28 anos, 1,80 m, é ponta direita. Na Turquia são 92 jogos, 10 gols e 19 assistências. Quase 100 jogos aí, se você pegar, é 1 gol a cada 10 jogos e 2 assistências a cada 10 jogos, né? Ele é destro e joga de ponta direita. Você já tem o Orediano e o Peck, agora tem também um atacante aí
um ponta-direita chegando no Vasco em junho. O contrato dele encerra lá em junho e aí ele desembarca no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar o contrato. Ele assinou o pré-contrato. É complicado, né, cara? E olha que os caras colocam capas maravilhosas aí. Ele teve passagem, eu já ia esquecendo, ele teve passagem pelo Kosovo, pela Albânia e pela Macedônia do Norte. São os países que ele jogou aí no futebol europeu e na Turquia, né? Eu acho engraçado. E cadê a galera das grandes contratações, né? James Rodrigues. Os jogadores europeus de nível de seleção que iam desembarcar no Vasco. Aí você... É desanimador, cara. É desanimador. E aí sempre tem aquele torcedor vascaíno. Cara, se tem um vascaíno que eu gosto de reagir, assim, que é engraçado, é o vascaíno do Cerrado, mano. Todo vídeo dele é muita resenha. O cara é... Aí vai falar assim, pô, vocês reclamam, vocês criticam o cara sem conhecer. É justamente por isso, seu bocó. A gente critica, a gente reclama justamente porque é um jogador desconhecido. É mais uma aposta, é mais um refúgio. Por que não traz jogadores conhecidos? Por que não traz jogadores que a gente sabe onde joga, qual é o time, qual é a liga, o que tá acontecendo, se o jogador é bom? Traz, porra, esse Cocão aí, que era a quarta opção do Náutico, ninguém nunca viu falar, o Seco lá do Santos, a mesma coisa, o Carabajal, cara, não dá, né, velho? Não dá. E aí, isso aí já são os reforços para livrar o Vasco do rebaixamento, são os reforços para a próxima janela. O Vasco trouxe um cara que tava na zona do rebaixamento, vai se rebaixar praticamente, e aí veio com um propósito de, pô, tirar o Vasco da zona do rebaixamento aqui do Brasil, pô. Aí complica, pô. Tu contrata um cara pra tirar da zona do rebaixamento, um cara que já saiu lá da zona do rebaixamento, que tá lá, afundou o time lá, agora vai vir afundar o Vasco. Né? Que jornalistas aí estavam falando que, olha, o Vasco não vai buscar jogador, não vai contratar ou comprar jogadores na janela, ele vai pegar jogadores livres no mercado, como é o caso desse Serginho, para poder investir em jogadores experientes e mais cascudos, com um salário mais alto, você pode trazer aí grandes contratações. Olha aí a grande contratação que está pintando no Vasco. Enfim, contratação aí finalizada, né, do Vasco da Gama com o Serginho. Ele é o camisa 10 do Giresunspor da Turquia e aqui no Brasil ele foi revelado pelo Vitória da Bahia, mas saiu muito cedo, né, do futebol brasileiro e rodou aí o futebol alternativo, né, a gente pode dizer Kosovo, Macedônia, Turquia, enfim, não tem passagem assim por nenhuma grande liga. Por isso que, vamos lá, né? Minha opinião agora, acho que é um jogador que não sei se vai resolver o problema do Vasco. Eu acho que é uma aposta, né? Vai. Eu acho que o Serginho é uma aposta. E o Vasco, nesse momento, precisa de contratação que chega para resolver o problema, né? Que chega para vestir a camisa, para ser titular e ponto. O Serginho vem para uma posição que o Vasco precisa, atacante de lado de campo. Vai resolver. Mas não sei se ele vai ser a solução do problema, porque, como eu disse, né, nunca foi testado numa liga de alto nível, né? Jogou em Macedônia, Kosovo, enfim, ligas que o futebol é um nível bem abaixo. Então, acho que é uma contratação bastante questionável, né? E é difícil até a gente falar, vamos esperar, deve ter passado pelo scout, se passou pelo scout lá, pelo Paulo Brax, eles analisaram, deve ter gostado. Bom, esse scout aí, o Paulo Brax, analisaram o Carabarral, analisaram o Juan Cruz e tá aí, né? Enfim, então é difícil também dar um voto de confiança. É uma contratação que eu vejo com desconfiança, mas é claro que eu desejo aqui toda a sorte do mundo, que ele faça uma excelente temporada no Vasco e que ajude muito aí o Vasco nessa temporada, porque a gente vai precisar. É verdade. E espero que ele fique igual o outro time lá na zona. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, mano. Tamo junto e valeu. Me segue lá no Instagram, porque isso.